Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão? Poxa, essa pandemia do coronavírus, além de atacar a nossa saúde e ceifar vidas, ela tem atingido o ânimo, o humor, a alegria, a paz de muitas pessoas e de muitas famílias. É verdade que por esta causa, muitos de forma equivocada têm saído de casa, têm se exposto desnecessariamente. E o pior, sem tomar as devidas medidas de segurança sanitária. Ou seja, manter o distanciamento social, usar corretamente a máscara. Oh, eu queria lhe pedir em nome de Jesus, tenha um pouco mais de paciência. Essa fase vai passar. Já estão a caminho a vacina, o tratamento, a cura, para que nós possamos retomar plenamente as nossas atividades e continuarmos tocando a nossa vida em nome de Jesus. Enquanto isso, para a nossa meditação de hoje, eu gostaria que você aí na sua casa abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 126. Como fazemos sempre, você já sabe a regra, né? Abre a Bíblia, deixa aberta e vai continuando observando a exposição da palavra de Deus. Salmo de número 126. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Há um cântico do Ministério Koinonia que diz exatamente assim: restaura, Senhor, a minha comunhão com a tua presença, a liberdade de sentar contigo à mesa e contemplar tua beleza. Restaura, Senhor, a intimidade do primeiro amor, de transformar tudo que tenho e sou, e assim viver para o teu louvor. Restaura, Senhor, a minha sede de te adorar, para que a minha vida eu possa derramar diante do teu altar, Senhor. Restaura, Senhor, a unção do teu Espírito em meu ser, a palavra que alimenta o meu viver e para sempre te obedecer. Aleluia. Palavras tão maravilhosas, tão iluminadas. E é neste contexto desse cântico Restauração que aparecem os salmos de número 126, 127 e 128. O Salmo 126, no contexto do retorno a Jerusalém. Os nossos irmãos estavam retornando após o cativeiro babilônico e persa. No Salmo 127, a reconstrução de Jerusalém. E no Salmo 128, o repovoamento da cidade. Nossos irmãos daquela época, que haviam vivido anos de glória na presença do Senhor, agora, por causa dos seus erros e dos seus pecados,
haviam experimentado 70 anos de extremo sofrimento. Foram levados cativos e agora estavam retornando para suas casas, retornando para sua terra, retomando a sua liberdade e a sua vida. Por isso, esse cântico, ou esses 3 cânticos, os 3 salmos, tinham um significado especial. Uma doce melodia para se ouvir, uma linda poesia a se recitar, uma história para ser contada e jamais esquecida. Eles precisavam botar para fora tanta alegria, tanto contentamento, tanto prazer, e contar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos como tudo aconteceu. E aconteceu exatamente assim. Em primeiro lugar, Deus foi quem fez o que era impossível aos homens. Versículo 1, 2 e 3. Acompanhe comigo aí. Vamos ler juntos. Versículo 1, 2 e 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Talvez você não saiba ou não esteja lembrado. Nossos irmãos foram escravizados pelo Império Babilônico, um dos maiores impérios daquela época, governado por Nabucodonosor. Mais tarde, a Babilônia caiu, foi conquistada pelos medos e persas. Eles se tornaram o maior império em extensão territorial da antiguidade. O Império Medo-Persa foi governado por alguns famosos, como Ciro, como Dário ou Dario, vai depender aí da sua tradução, Dário ou Dario, por Xerxes, que nós conhecemos como Assuero, e por Artaxerxes. Esses 2 impérios que se seguiram tinham um poderio militar inúmeras vezes maior do que os nossos irmãos hebreus ou judeus. Judeus era o nome que eles vão receber a partir do cativeiro, viu? O exército babilônico e medo-persa era inúmeras vezes maior, mais poderoso do que o exército dos nossos irmãos. Por isso, humanamente falando, eles estavam findados a serem exterminados da face da terra, ou de viverem como escravos o resto das suas existências. Porém, por ordem de 2 imperadores sucessivamente, eles não simplesmente receberam a liberdade, mas receberam também uma indenização porque foram escravizados. Os nossos irmãos receberam ouro, prata, metais preciosos, mantimentos e madeira para que reconstruíssem suas casas e o templo em Jerusalém ao seu Deus, Yahvé, Javé, Iéová ou Jeová, como você queira. Na verdade, essas 4 palavras não têm tradução na nossa língua. Nós transliteramos do hebreu original e na nossa língua ela não tem correspondente. Então, Yahvé, Javé, Iéová ou Jeová são palavras aproximadas na nossa língua, a língua deles. Eles tiveram o direito de voltar para casa e não somente reconstituir suas vidas, mas construírem o templo ao Deus a quem eles serviam e adoravam. Quem foi que fez isso? Um povo derrotado, um povo humilhado,
um povo praticamente destruído. Não. Quem fez isso foi Deus por eles. Aleluia. Foi Deus quem fez aquilo que aos homens era impossível. Aquilo que aos nossos braços, a nossa força, a nossa capacidade, a nossa inteligência seria impossível de fazer e conquistar. Os nossos esforços não nos levariam a isso. Mas foi uma coisa tão grande, tão tremenda, tão maravilhosa, tão miraculosa, que até os povos vizinhos, inclusive os seus inimigos, afirmavam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Oh, irmãos, isso tudo era real. Parecia um sonho, mas era real. Foi Deus quem fez aquilo que era impossível aos homens fazer. E Deus fez grandes coisas por nós. Você tem observado no seu dia a dia, na sua vida, as coisas maravilhosas que Deus tem feito? Eu não estou falando das coisas mais simples, e Deus faz coisas simples, e Deus faz coisas grandiosas, mas você tem observado o agir, o poder, a ação de Deus na sua vida? O Salmo nos lembra essa lição maravilhosa. A segunda coisa que este Salmo pode nos ensinar é que Deus é quem continuará a obra que ele começou. Veja aí comigo o versículo 4. Vamos ler junto. Versículo 4. Todos aí. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Negueb, você não é obrigado a saber, né? Mas o Negueb é um vale ao sul da Palestina. É uma região desértica ao sudoeste do Mar Morto. Nos tempos bíblicos, ela era uma passagem entre Israel ou Judá e a Arábia, ou uma passagem entre Israel e o Egito. Muitos personagens bíblicos passaram por esse deserto e viveram as suas agruras. Nós lembramos, por exemplo, de Abraão, em Gênesis capítulo 12. Lembramos do profeta Jeremias, lá no capítulo 43. E lembramos também de José, Maria e o menino Jesus, lá em Mateus, capítulo 2. Esse deserto não era montanhoso. Porém, quando chegavam as primeiras chuvas, as chuvas caíam lá na região mais alta, rios transitórios se formavam. Você lembra, né? Eu já expliquei aqui a diferença entre o rio perene, aquele rio que tem água o ano todo, e os rios transitórios, que são aqueles rios que secam. Durante o período da seca, eles secam por completo. Então, o terreno fica completamente árido. Mas quando as chuvas retomam, eles reaparecem. Então, lá no Negueb, quando chegavam as primeiras chuvas, aquela água se formava como uma corrente veloz, voraz, barulhenta. Ninguém dava nada por aquela região, mas aquela água vinha passando e carregando e transformando e modificando e restaurando a vida naquele vale. Preste atenção, meu irmão. Deus não abandona a sua obra. Deus não abandona aquilo que ele começou. Aquilo que ele começou, ele termina. A Bíblia nos diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olhe ao seu redor, dê uma observada, pense aí e lembre. Quantas pessoas você já ouviu falar que estavam com suas vidas completamente destruídas e destroçadas? E do nada, por uma palavra, somente uma palavra, Deus transformou tudo ao seu redor. Nos nossos dias, agora, né? Quantas pessoas
inclusive idosos, outros com comorbidades, com diabetes, com pressão, com problema respiratório. Alguns contraíram o Covid-19, foram internados, foram entubados, estiveram à beira da morte, não havia mais esperança para eles. Mas quantos vocês têm ouvido falar? Quanto vocês têm visto na reportagem? E quantos vocês têm visto no dia a dia que Deus lá do céu deu uma ordem e resgatou essas vidas da beira da sepultura? Restaura, Senhor, é a nossa oração. Restaura não somente o físico, mas restaura a alma, a fé, a esperança, a confiança. Restaura, Senhor. Mas não restaura somente o casamento. Restaura o amor, o desejo, o cuidado, o carinho, o afeto, a companhia. Restaura, Senhor. Não somente o emprego e a renda, mas restaura a alegria, o prazer, o contentamento, a realização. Restaura, Senhor, é a nossa oração. Eu queria lhe perguntar, você tem orado assim? Você tem pedido assim? Ou você é alguém que já perdeu por completo a esperança, já chutou o pau da barraca e não espera nada mais? O Salmo, mais uma vez, nos ensina: restaura, Senhor. Conclui a obra que o Senhor começou. Em terceiro lugar, a terceira lição que eu gosto de tirar desse Salmo é que Deus irá abençoar o esforço de cada um que lhe obedece. Veja aí comigo, por favor, o versículo 5. Versículo 5, vamos lá, ler juntos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quando aqueles nossos irmãos foram levados ao cativeiro, lá durante a invasão babilônica, Deus havia dado uma ordem a eles: que eles se casassem, que eles constituíssem família, que eles fizessem negócios, ou seja, que eles se preparassem para aqueles dias maus e difíceis. Assim se foi. Muitos seguiram esta orientação. Estavam longe de casa, mas lá na Babilônia e mais tarde na Pérsia, eles aprenderam as técnicas de produção agrícola da Mesopotâmia, da arquitetura e da engenharia babilônica e persa, da tapeçaria e da tecelagem persa, da matemática arábica, do calendário egípcio e babilônico, da medicina egípcia e das ciências babilônica e persa. Ou seja, apesar de serem escravos, eles tiveram acesso a um conhecimento que jamais teriam no seu próprio país. Eles foram tirados da sua zona de conforto por causa dos seus erros e pecados. Mas aquele que é Senhor da história, Senhor do universo, estava transformando um episódio sombrio, difícil, degradante, em uma oportunidade do desenvolvimento deles. Agora que estavam retornando para casa, colheriam o fruto das sementes que eles plantaram enquanto choravam as amarguras do Egito. Olha, gente, eu não sou bobo não, viu? 2020 foi e está sendo um ano difícil para todos, inclusive para mim e para você. A pandemia, que já ceifou mais de 168 mil brasileiros e que infectou
6 milhões. E graças a Deus, muitos desses 6 milhões já foram curados ou estão no processo de tratamento. Essa pandemia, o distanciamento social, os empregos perdidos, a renda perdida ou diminuída, as empresas que fecharam ou que faliram ou que enfrentaram dificuldades para se manter, eu sei de tudo isso. Mas quero e preciso lembrar também de quantas pessoas e quantas empresas e quantos empresários se reinventaram, se adaptaram, investiram, criaram em meio à pandemia. Eles não estavam felizes, não. Eles estavam chorando. E mesmo assim, não ficaram sentados lamuriando, esperando uma solução. Eles se prepararam, eles se adaptaram. E eu queria lhe dizer, o ano não acabou, nem a pandemia acabou. Os dias difíceis irão durar ainda algum tempo. Mas você, o que é que você tem feito? Como você tem se preparado? Você se cadastrou naquelas empresas de seleção de mão de obra? Você aceitou um emprego que aparentemente, ou aos seus olhos, parece ser inferior àquilo que você está preparado para fazer? Você, meu irmão e meu amigo, tomou um curso de reciclagem, um curso de capacitação, de qualificação profissional? Você sabia que há tantas empresas que têm oferecido esses cursos no online ou EAD e gratuitamente? Você tem semeado enquanto chora? Ou você é aquele que apenas chora? Deus quer e vai restaurar a nossa sorte. Ele é quem fez e vai fazer aquilo que é impossível aos homens fazer. Ele vai continuar a obra que ele começou na minha e na sua vida. Ele é quem vai abençoar a obra, o esforço das nossas mãos. Mas eu quero te perguntar, você crê em Deus? Crê verdadeiramente em Deus? Você crê que Deus pode restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu emprego, a sua empresa? Você tem pedido, buscado a Deus por essa restauração? E você tem se empenhado para fazer algo para transformar o mundo à sua volta? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós queremos diante de Ti e do Teu Filho Jesus Cristo te pedir, tenha misericórdia de nós. Restaura a nossa sorte, Senhor. Deus, milhões de brasileiros foram atingidos pela pandemia e pelo mundo afora também, ó Pai. Muitos perderam emprego, muitos perderam a renda, muitos perderam familiares, muitos perderam sua saúde. Nós queremos te pedir agora, Deus, tenha misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Fala, Deus, no mais profundo do seu coração. Restaura a sua vida, restaura a sua saúde, restaura a sua fé, restaura a sua confiança, restaura o seu emprego, restaura, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe.